Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Encontraram? Versículo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Está dizendo assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do nosso Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, ô glória, e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Vale um amém da igreja? Amém? Amém. Por favor, vocês tomem os vossos assentos no nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos e queridas, eu estava durante essa semana, eu louvo ao nome do Senhor que Deus me deu uma oportunidade maravilhosa semana passada, só contando um pouquinho do testemunho. Sexta-feira eu estive aqui com vocês, e no domingo passado Deus me deu a oportunidade de estar pregando por 2 vezes. Eu fui a Canérica pregar na igreja pastoreada pelo pastor Silvani, e à noite eu estava em Framingham pregando em outra igreja. E eu louvo ao nome do Senhor que eu tive essas oportunidades de testemunhar e de ministrar a palavra do Senhor durante esta semana que se passou. E eu vi que realmente é maravilhoso quando nós estamos envolvidos com as coisas do Senhor. É maravilhoso quando nós temos um culto animado, avivado, cheio da presença do Senhor, porque a vontade que vem dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, é de não querer ir embora para casa, de fazer uma tenda, né? Quando o culto está maravilhoso, a presença de Deus está se manifestando de uma maneira tremenda, a vontade é que nós não saiamos, primeiro, da presença do Senhor, e junto com os irmãos, de adorarmos e bendizemos ao nome do Senhor. Mas, pedindo ao Senhor uma palavra, eu pude perceber que além desses momentos gostosos, como eu tive o privilégio de ministrar semana passada, de nós estarmos adorando o Senhor, de vocês estarem aqui na casa do Senhor, e de Deus manifestar quando nós abrimos o nosso coração, a sua presença, de nos alegrar, existe outros momentos, ou um outro momento muito definido na nossa vida, que são momentos que nós passamos de tristeza, de desânimo, ou até mesmo pensando em desistir de determinados objetivos que nós temos para a nossa vida. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, aqui no capítulo 4, Deus me deu esta palavra, porque eu sei que todos nós como cristãos passamos por momentos de tristezas. Nós temos a alegria, vou dar um exemplo para vocês que são as minhas irmãs, e tiveram o privilégio, a bênção da maternidade de serem mães. Eu sei que para vocês, por mais dores que vocês sentiram no parto, é uma alegria para vocês. Imagina para nós que somos pais, muito mais para vocês, por carregarem a criança no ventre de vocês, quando elas nasceram, ou quando eles nasceram. É maravilhoso para uma mãe, dá para perceber a alegria, o entusiasmo de vocês terem este presente, esta bênção e essa dádiva de serem férteis e de poderem ter filhos, descendentes. Mas a vida não é só alegria, não é verdade? A vida não é só entusiasmo, a vida não é só ganhar, a vida também tem momentos de perda, a vida também tem momentos de tristeza.
E o apóstolo Paulo, ele começa escrevendo aqui no versículo 1, que foi um dos versículos, e o 8 e o 9, que me trouxe esta palavra nesta noite. O apóstolo Paulo fala, pelo que, tendo este ministério, ele falando do ministério dele, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleçamos. A palavra desfalecer nos leva para o outro lado da alegria. O outro lado da alegria, o inverso da alegria qual é? A tristeza. O inverso do ânimo é o desânimo. O inverso da perseverança é a falta de perseverança. Olha o versículo 8, se você seguir comigo. Em tudo nós somos o quê? Atribulados. Mas quando somos atribulados, nós não somos o quê? Angustiados. Somos perplexos, ou seja, não temos, a palavra perplexo quer dizer sem reação, mas não desanimados. Olha o próximo versículo, está dizendo, nós somos perseguidos, mas nós não somos, na perseguição o quê? Desamparados, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo está mostrando para nós o seguinte, olha, eu tenho um ministério. O meu ministério é pregar a graça, meu ministério é pregar a salvação, meu ministério é pregar boas novas, meu ministério é pregar alegria. E todo o ministério do apóstolo Paulo, que trazia essa satisfação de graça, se resumia a quem? A graça maior da mensagem de Paulo, da vida de Paulo, que era Cristo Jesus. Então Cristo é a nossa felicidade, Cristo é a nossa solução. Mas nós também, como seres humanos, passamos por momentos de desânimo. Nesta noite eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esta circunstância que é o inverso da alegria, que é o inverso da vitória, que é o inverso do ânimo, sobre a questão do desânimo. Como nós vamos vencer o desânimo? Desânimo, o próprio nome está dizendo, é falta de ânimo. Desânimo é um abatimento àquela pessoa. Os estudiosos chamam desânimo de epidemia do desânimo. Já deram um nome para o desânimo, é uma epidemia, é como se fosse uma doença que contagia aos seres humanos. O desânimo, queridos, ele é visto de três fatores bem destacados na vida das pessoas. Primeiro, o desânimo ele é universal, ele alcança todas as pessoas. Segundo, o desânimo ele é recorrente. O que é essa palavra recorrente? Que se você já ficou desanimado uma vez, pode esperar que vai vir novamente. Porque o desânimo ele não vem uma vez, ele passa e você nunca mais vai se sentir desanimado. Ele é algo que é recorrente. Você fica desanimado agora, mas pode ficar desanimado depois. E em terceiro lugar, terceiro fator do desânimo é que o desânimo é contagioso. Por isso que eu disse para vocês que hoje, as pessoas que estudam sobre o fator desânimo, eles chamam de epidemia. Porque se você ficar ao lado de uma pessoa desanimada, você pode ser contagiada pelo desanimado e alcançado por este sentimento chamado desânimo. Tem uma coisa interessante para nós. Vocês conhecem muito bem um homem chamado Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas, tido aqui na América, como no mundo inteiro, como um dos maiores evangelistas deste século. E ele partiu para a glória a Deus, fez muitas obras, pregou em grandes cruzadas, congressos. Billy Graham dizia o seguinte: Deus nunca usa um cristão desanimado. Por quê? Porque um cristão desanimado, se ele estiver desanimado, ele vai passar desânimo. Como que alguém que vai ministrar a palavra de Deus, e se não tiver animado, se não tiver vivendo a palavra, se a palavra de Deus não trouxe um up, se não trouxe um levantar no astral, no temperamento da pessoa, ele vai passar alguma coisa que presta para alguém. Vocês concordam comigo? Diga amém, não é verdade? Se alguém desanimado tomar a palavra, pode ter certeza de uma coisa: Deus não vai usá-lo, porque Deus não usa pessoas desanimadas. Tem muito a ver esta questão que o Billy Graham dizendo: Deus nunca usa um cristão desanimado, porque a palavra de Deus ela produz o que? Vida.
A palavra de Deus, ela produz o quê? Um ânimo dentro de nós. E quando ela, eu já preguei muitas vezes enfermo, eu já peguei muitas vezes passando por lutas, e nestes momentos, foi momentos que Deus me deu uma unção, me renovou, e eu fui para casa animado, porque eu dei vazão à palavra, ela me curou, ela falou comigo, e ao transmitir a palavra, ela não só trouxe vida para aqueles que estavam ouvindo, ela trouxe vida para eu, que era o transmissor da palavra. A palavra de Deus tem poder de curar o desanimado. Vale um glória da igreja? João escreveu no capítulo 16, versículo 33, o seguinte: digo-vos estas coisas, Jesus falando, ele escrevendo, é claro. Digo-vos estas coisas, para que em mim tenhas paz. Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo isso, por que ele disse: olha, tenha em mim o que? A paz. Tenha certeza de uma coisa, no mundo vocês terão aflições, mas Jesus declarou: tende bom ânimo, porque eu venci. Porque Jesus sabia que o mundo pelo qual os discípulos que iriam continuar a jornada aqui, eles iriam passar por perseguições, eles iriam passar por momentos de lutas, eles iriam passar por ataques satânicos. Então Jesus está dizendo: olha, vocês vão ser perseguidos, mas com a paz que eu vou deixar a vocês, vocês precisam ter ânimo, vocês não podem cair no desânimo, permanecer no desânimo, pode até passar pelo desânimo, mas o desânimo não é o estágio para vocês permanecerem. O desânimo tem que ser um estágio que vocês entram por eles e saiam animados para poder prosseguir a carreira, porque a perseguição vai continuar, mas a paz de Cristo Jesus e os ensinamentos e o poder da palavra tem poder de animar a nossa vida para continuar uma jornada na nossa vida e no nosso percurso de história. Quem dizer amém, quem quer dizer amém, diga amém nessa noite. O que faz com que as pessoas fiquem desanimadas? O que faz as pessoas então ficarem desanimadas? Primeiro, que eu percebo, as tribulações. Segundo, as perseguições. Terceiro, a solidão. Quarto, a falta de compreensão. Quinto, os erros da vida. Sexto, as frustrações. E por último, segundo a minha análise, mas diante de tantas coisas que poderão vir também, as decepções. Então, se você ficar decepcionado, se você tiver frustrações, erros na vida, falta de compreensão, solidão, perseguições, e se você passar por tribulações, isto vai causar um profundo desânimo na sua vida. Mas eu quero louvar o nome do Senhor, que para nós entendermos como vencer o desânimo, nós temos que falar do ânimo. Amém? Vale um amém? Falar de ânimo é uma condição emocional do ser humano, relacionada ao seu estado de espírito, seu estado de humor e ao seu temperamento. Então tem a ver muito com o quê? Como que você está espiritualmente. Tem a ver com como está o seu estado de temperamento, como que o teu temperamento está se manifestando e como que está o seu humor. Ânimo, escuta, pode ser uma natureza, pode ter uma natureza positiva, mas escuta uma coisa: o contrário do ânimo é a natureza chamada de desânimo. Então, ânimo nos leva para uma natureza positiva, mas a natureza do ânimo negativa se chama desânimo. Esta palavra, escuta bem, ânimo, ela vem da palavra latina que quer dizer ânimos, e ela significa alma, ela significa coragem, e ela significa o quê? Mente. E a palavra que é a palavra ânimo, não é? Que é o princípio da palavra, significa respirar. Então, todas as vezes que a minha mente, ela trabalha no lado negativo e ela processa coisas que vai me afetar negativamente, eu caio no desânimo. Quando a minha mente, ela está pensando coisas positivas, eu passo a acionar coisas que vão me trazer ânimo. Então você pode perceber
que o ânimo ele leva para o lado positivo, mas o inverso do ânimo, a ação do ânimo do lado negativo, te leva para o desânimo. Agora eu quero ensinar para vocês na Bíblia, e nós vamos perceber como o texto nos diz. E nos diz o seguinte: olha, nós passamos por tribulação, ou seja, nós passamos por desânimo, mas o Senhor nos dá uma grande vitória. Nem tudo nós não somos na tribulação angustiados. A palavra também nos fala, nós ficamos em certas horas perplexos, ou seja, sem reação. Já ficou sem reação? Eu já fiquei. Quando uma palavra é muito diretiva, isso é o meu temperamento, e alguém chega e parece que me dá um susto, eu fico sem reação. Mas o que acontece quando nós ficamos perplexos? Nós não vamos cair no chamado desânimo. Nós ficamos perplexos, alguma coisa nos dá um choque, ficamos sem reação, mas isso não vai ser a causa da queda do nosso humor, porque eu tenho plena certeza que o mesmo Deus, que mesmo na nossa fragilidade nos deixa passar por esta circunstância, chamada circunstância de desânimo, Ele tem poder de estender a mão e de nos levantar do desânimo, nos levantar das aflições, nos levantar das tribulações e nos fazer entender que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e quem fortalece a nossa vida é o nosso Senhor, que passou por momentos também de tristeza, passou por momentos de luta. Olha para os personagens da Bíblia, Deus nunca deixou oculto que eles passaram desânimo. Quer que eu te cite alguns? Você percebe Gideão passando por desânimo, você percebe um homem chamado profeta Elias passando por desânimo, você percebe um profeta chamado Isaías passando por desânimo, você percebe Pedro passando por desânimo, você percebe Abraão passando por desânimo, você percebe Jesus passando a aflição do desânimo lá no Getsemane, mas na mesma hora, como o texto diz, você percebe o Espírito Santo consolando a todos, animando a todos, renovando o humor, renovando o temperamento, renovando o espírito e mostrando para nós que isto, as aflições, as tribulações, as angústias, as perseguições, o momento de solidão não é o fim da nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus está conosco, e quem está com Deus sempre vai ter ânimo para vencer o lado negativo, que é o desânimo, e para prosseguir para o alvo que Ele tem, para o objetivo que Ele tem. E é só Jesus que pode nos animar. Quem crê nessa palavra, diga amém, diga glória a Deus. Lembram do coxo? O coxo lá na cidade chamada cidade de Cafarnaum, Jesus chegando e vendo ele, sendo introduzido na presença dele, a primeira coisa que Jesus virou para ele não foi falar: olha, levanta, são perdoados os teus pecados. Mas sabe qual foi a primeira coisa que Jesus disse para ele? Por conhecer que ele estava um homem desanimado, que ele estava um homem que não tinha força para buscar a presença de Deus, a primeira coisa que Jesus falou assim: homem, tende bom ânimo. Por quê? Porque a alma dele estava abatida, porque a alma dele estava num estado de decadência, mas o Senhor veio para ele e deu uma palavra: tende bom ânimo. E aí, quando ele lançou esta palavra, ele continuou falando que os pecados dele estavam sendo perdoados e que ele levantaria, seria curado e poderia andar perfeitamente. O que aconteceu? Jesus curou o desânimo do homem, Jesus curou a enfermidade espiritual, que é perdão dos pecados, e Jesus curou a enfermidade física. Nesta noite eu quero dizer uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, a graça é manifestada a todos, mas nós precisamos entender que o desânimo poderá vir, mas ele não pode nos levar ao desfalecimento, ele não pode levar ao abatimento e à morte espiritual. O desânimo, entramos por ele, pode até ser contagioso de alguém a nós, mas se nós acreditarmos que uma palavra do Senhor, ela é poderosa e ela é o ânimo para a nossa vida, nós vamos ser levantados, e a tribulação, a fome, a perseguição, a angústia, a solidão,
as decepções, as quedas e as perdas não serão causas para nos deixar desanimados, mas nós seremos animados, porque Jesus é a vitória para a nossa vida. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Primeiro, como eu combato o desânimo? Primeiro, lutando para não entrar este estado negativo na minha vida. Eu tenho que lutar para ser animado. No inverno você tem que lutar para ser animado, você tem que lutar para continuar tendo êxito na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Nós não podemos parar no meio do caminho. Sabia, meus queridos, que as pessoas estão aí caindo no desânimo? Depois do desânimo, primeiro é o cansaço físico. Escuta bem como que é a sequência. Vem o cansaço físico, porque a pessoa se envolve tanto com atividades, e menos com coisas espirituais, se acarreta tanto fisicamente que ela cansa. Depois do cansaço físico, vem o segundo estágio, se chama desânimo. Aí ele fica desanimado, não vou não, que eu estou desanimado, porque já está cansado, e aí fica desanimado de tudo, e aí contagia o marido, contagia os filhos, está todo mundo contagiado. Por quê? Se um ficou desanimado, aí está até um animadinho, não é animadinho, ficou um desanimado, aí contagia. Como eu disse, é contagioso, é uma síndrome, é uma epidemia. Ficou um contagiado, 100% já contagia o outro que não está totalmente animado. E aí sabe o que acontece? Depois do desânimo se chama depressão. A pessoa não tem ânimo para nada, para de trabalhar, para de ter vontade de relacionar, e ela se tranca na depressão. E sabe qual é o último estágio, que é o mais perigoso na vida das pessoas? Se chama suicídio. Toma cuidado. Está hoje em dia, escuta isso, a gente fica alarmado, porque fulano matou, né? Líderes estão suicidando. Sabe o que é isso? Porque deram brechas, cansaram fisicamente, foram para o desânimo, depois caíram na depressão, e aí não tem mais volta. Caiu na depressão, não tem mais condição de se animar para buscar a Deus que anima, para buscar a Deus que rejuvenesce, para buscar a Deus que leva para cima. E aí a última opção daquela pessoa, que é claro que é uma opção mentirosa do diabo, falando no ouvido dela, tira a sua vida, porque não tem mais esperança, porque não tem mais solução, você nunca vai vencer, você nunca vai ficar animado, não tem mais jeito, não tem mais perspectiva para o teu futuro. Queridos, para nós vencermos o desânimo lute para não entrar este estado negativo na tua vida. Se você começou a entrar no desânimo, busque a presença do Senhor, busque pessoas que vão te dar palavra de ânimo, que vão profetizar coisa boa com você, ou talvez vão fazer só uma oração. Liga para alguém, não precisa nem esclarecer nada, é um conselho que eu te dou. Se você está desanimado, triste, atribulado, liga para alguém que você sabe que vai talvez estar melhor do que você, e só fala assim: faz uma oração por mim agora. Eu não vou falar o que faz. Com certeza a oração do justo é poderosa e eficaz, e Jesus vai animar a nossa vida. Jesus vai nos tirar do estado de desânimo e vai nos fazer vencer para louvor da sua glória. Aleluia. Segunda coisa que nós percebemos para nós combatermos o desânimo e vencermos o desânimo só vence desânimo com palavras e atitudes chaves. Só vence o desânimo com palavras e atitudes que são como chaves para a nossa vida. As palavras e as atitudes. Fé. Ter fé vence desânimo. Segundo, você acreditar e tomar posse de vitórias que Deus tem para a sua vida. Terceiro, mesmo você não estando com a vitória na mão, profetizar. Como eu estava entrando ali com a minha esposa, eu falei: olha, eu creio na minha vitória. Eu não estou com a vitória na minha mão, não é? Pastor, você é doido? Sou doido mesmo. Sou doido porque eu tenho fé. Sou doido. Eu creio na vitória de Deus na minha mão, na minha vida, mesmo não estando com ela na minha mão. Sabe o que é isso? São palavras-chave. Eu creio que a vitória está na mão de Deus, todas as vitórias. E eu creio que o Deus que eu sirvo, na hora certa, colocará a vitória na minha vida, na minha mão. São palavras-chave que vai fazer você vencer o desânimo. Terceira coisa, superação. Supere-se, irmão. Você acha que você não pode?
mas em Cristo você pode todas as coisas. Superação, não é? Tem pessoas que vivem só na síndrome da inferioridade, pobrezinho, coitadinho. Isso não é coisa de crente não, irmão. Você achar que é coitadinho, que coitadinho? Coitadinho é o diabo, que jamais poderá assumir o lugar seu e meu, que é o lugar de nós entrarmos na glória com o Senhor, do nosso nome escrito no livro da vida. Ele que é um derrotado, mas você não, você pode superar cada dia mais os obstáculos e vencê-los no nome do Senhor, amém? Então tem isso para você: eu vou superar, eu vou vencer. Olha, eu não sei inglês, mas vou estudar, vou batalhar. Olha, eu não tenho esse trabalho, mas Deus vai abrir a porta para mim. Olha, eu não posso isso hoje não, mas amanhã eu posso. É superação, irmão. Entender que quem vai fazer você superar, não só em palavra, mas em atitude, em fé, é o Senhor, o seu e o meu Deus, amém? Determinação. O que é determinação? É a mesma coisa de ter foco, não é? Tem gente que fica olhando para tudo ao mesmo tempo e não foca em nada. Isso é pessoa que não tem determinação. Tenha determinação. O que 2019 você espera para você? O que 2018 você esperava para você? Para vencer desânimo? Você tem que estar determinado. Olha, 2019, com certeza, vai ser muito melhor do que 2018. Isso é determinação. Pastor, mas em que o senhor está determinado? Estou determinado aqui, ó. O que me faz 2019 ser melhor é o poder da palavra na minha vida. É eu profetizar a palavra. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Oh, aleluia! Isso é determinação. Deus vai me dar um ano de bênção. Eu creio que aquilo que não chegou na minha vida vai chegar no nome do Senhor. Vale um glória de vocês, amém? Amém. Glória a Deus. A outra coisa, obediência. Irmãos, o nosso alfabeto é A, B, C, D. O de Deus é diferente. O de Deus sabe o que é? Obedecer. É o alfabeto de Deus. Se nós obedecermos, nós não vamos cair em desânimo. Obedecer é muito importante. Obedecer a Deus, obedecer às leis, obedecer às autoridades, obedecer ao pastor, obedecer a quem está líder sobre você, obedecer ao marido, né? Obedecer a tudo, obedecer às coisas que são relacionadas à nossa vida e aos princípios da Bíblia. Outra coisa interessante, atitude e palavras que são chaves para mim: disciplina. Olha que coisa interessante, ser disciplinado na hora de chegar no trabalho, ser disciplinado na hora de tirar o break, ser disciplinado que tem que terminar determinado tipo de trabalho, porque a disciplina, a gente entende que disciplina é só varada, não, disciplina se chama, aqui que eu queria deixar para vocês, a organização das coisas, disciplinar as coisas. Tempo para almoçar, tempo para tomar banho, tempo para você deitar, tempo para conversar com as pessoas, disciplinar as coisas, queridos. Agora, percebe uma coisa, quando a pessoa é toda desorganizada, aí você vai percebendo que começa a entrar um ar de desânimo, um ar negativo na vida da pessoa. Eu profetizo na vida de vocês. Levanta a sua mão, por favor. Eu profetizo que 2019 Deus vos dará organização em áreas das vossas vidas que não estão organizadas. Vocês vão disciplinar, colocar em ordem, porque isso é agradável para vocês e para o Deus que vocês servem. Aleluia. Penúltima palavra, que é chave para vencer desânimo: dependência. Hoje em dia, irmãos, como tem pessoas que tentam ser independentes. Aqui tem muita essa tendência, escuta bem, principalmente no meio dos brasileiros. Já chega aqui com 2, 3 meses, não é o caso dos irmãos não, tá? Não estou falando para você essa palavra não. Chega aqui 2, 3 meses, eu estou contando o contexto brasileiro, isso é contexto, vocês sabem muito bem disso. 2, 3 meses, já vou abrir a minha companhia, não vou trabalhar para ninguém. Não quer ser dependente de nada. Eu tenho 17 anos aqui, já montei meu business, continuo trabalhando para americanos. Tem dia que eu pego coisas para mim, trabalho para mim, e tem vezes que eu trabalho por hora para americano. Que mal tem isso? É dependência. Não importa, queridos, é depender de alguém para me abençoar, é depender de Deus para me abençoar. As pessoas querem ser independentes, não depender de Deus, não depender do próximo. Aqui é uma terra que mais você depende das pessoas, querendo ou não é verdade? Chega aqui, não tem carro, não fala a língua, não sabe a cultura, não sabe onde aplicar, não sabe onde
onde tem o trabalho, não sabe de nada e ainda a pessoa quer ficar independente. Quanto mais dependente você primeiro for de Deus e daqueles que são favoráveis, cheios de graça para te abençoar, mais Deus vai abençoar o teu simples coração e vai te fazer vencedor sobre o desânimo. Vale um glória? Amém? E por último, a última palavra e atitude chave se chama destino. Pastor, que negócio é esse negócio de destino, né? Parece até coisa de espírita, mas não é não. Destino. Da onde você veio e para onde você vai. Destino. Temos que ter destino. Nós não estamos aqui à toa, brincando aqui no planeta. Você está brincando aqui na América? Eu não estou não. Eu estou aqui, primeiro, por um propósito de Deus. E vou continuar aqui por um propósito de Deus. E quando o propósito de Deus terminar na terra, ou terminar aonde Deus me colocar, o meu destino é a eternidade com meu Deus, aleluia, destino. Temos que ter essa palavra-chave na nossa vida, porque se você não sabe de onde você veio e para onde você vai, com certeza você será um candidato a entrar na fila do desânimo. Você não sabe para onde vai? De onde você veio? Ah, não sei não, pastor. Eu não sei nem de onde eu vim, nem sei para onde eu vou. Nesta noite quero te dizer uma coisa: agarre-se a Jesus, aleluia, agarre-se ao Senhor, agarre-se à sua palavra, porque só Ele tem palavra de vida eterna para você e para mim. Vale um glória da igreja, amém? Glórias ao nome do Senhor. Para vencer, para terminar rapidamente falando dessa questão de como vencer o desânimo, é conhecendo as minhas limitações e a minha dependência. Você é limitado como eu. Precisamos conhecer as nossas limitações. O próprio texto coloca para nós: em tudo, só um exemplo, somos atribulados. Não existe nenhum cristão servo do Senhor que Deus foi e colocou uma cúpula protetora nele e disse: olha, me aceitou, agora eu vou colocar uma caixa de ferro, uma caixa de metal, e nada vai acontecer com a vida do meu filho e da minha filha. Por incrível que pareça, 16:33 foi o texto, um dos textos que eu li aqui, frisei. No mundo, olha, eu vou deixar minha paz para vocês. Com a minha paz, entenda uma coisa: no mundo vocês terão aflições. Mas para vencer a aflição, é ter a paz de Jesus no coração. Porque quem tem a paz de Jesus, ou seja, resumindo tudo, quem tem Jesus na vida vai passar por aflições, vai passar por tribulação, vai passar por perda, vai passar por solidão, vai passar por desamparo, vai passar por decepção, vai passar por tudo nessa vida que nos leva à tendência do desânimo, mas não vai ficar no desânimo, porque nós vamos vencer em Cristo Jesus o mundo, aleluia. A palavra que eu estou trazendo para vocês é incentivando: se estiverem passando por tribulação, vocês não vão continuar, porque quem crê em Jesus não fica parado no estágio da tribulação, não fica parado no estágio do desânimo, vai sair desse estágio, porque Deus tem coisas novas para vocês, Deus tem um ano novo para vocês, Deus tem bênção para vocês, Ele quer usar vocês, Ele quer demonstrar: olha, meu filho, vocês são limitados, vocês são totalmente dependentes de mim, e nessa dependência e nessa limitação é quando eu opero o meu poder infinito na vida de vocês e vos levo a dimensões que vocês ainda não provaram na minha presença. Quem está entendendo essa palavra, diga glória e diga aleluia. Vou ler de novo que o apóstolo Paulo fala: olha, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Em tudo somos atribulados, mas nós não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu levando sempre por toda parte o morrer do nosso Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Se Jesus manifestar em você, não vai cair e não vai agir a chamada morte, que é o desânimo, mas vai agir a vida de Cristo Jesus dentro de cada um de vocês. E quando o desânimo vier, vocês não vão permanecer nele, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode dizer comigo: eu posso todas as coisas em Cristo
que me fortalece. Fala assim: nesta noite, mesmo cansado, é Jesus que renova o meu físico e a minha vida espiritual. Aleluia, glórias a Deus. Só Jesus pode nos fazer mais do que vencedores. Aleluia, aleluia.